E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte analisar um dos tópicos mais importantes do seu edital, questão praticamente garantida, cai muito, e vamos combinar, ó, passeio, coisa fácil, fácil, fácil de resolver. Só que é um tópico que tem um caráter doutrinário muito grande. Como assim, Thales? Não é um tópico que a gente vai encontrar muita coisa na lei, pelo contrário, a gente encontra pouquíssimas coisas na lei a respeito desse assunto. Então, como é um tópico doutrinário, ele acaba tendo, às vezes, um caráter um pouco mais viajado, mais conceitual, e aí chega na questão, o pessoal não consegue desenrolar. Então, o que a gente vai aprender a fazer aqui? Nós vamos aprender como o tópico poderes da administração funciona, as suas classificações, as suas características, as regrinhas, e depois, ao final, a gente vai fazer um resumão para aprender, tipo, dar aquele passo inicial, aquele pontapé para começar a resolver a questão e não ter mais esse problema não. Porque é uma matéria que no começo, às vezes ela, sabe, engrena meio devagarzinho, mas depois que pegou embalo, depois que foi no jeito, é de boa. Não tem muito espaço também onde a banca trabalhar. É uma matéria que você chega lá e ó, questão garantida. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui dos poderes administrativos ou poderes da administração, é a mesma coisa. Estamos falando de poderes que a administração pública possui, presta atenção, no desempenho da sua função administrativa. Veja bem, se por acaso nós estivermos falando de funções jurisdicionais ou funções legislativas, juiz decidindo, poder legislativo criando lei, é outra coisa, é outra coisa. Lembra aquela divisão? Poder executivo, legislativo, judiciário, funções típicas e atípicas? Pois é. Aqui nos poderes administrativos, nós temos um desempenho da função administrativa do poder público. Essa função administrativa, ela é exercida pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É a função típica do poder executivo e atípica do legislativo e do judiciário. Então, o primeiro tipo de questão a gente já sabe resolver. A questão fala para você que esses poderes são exercidos apenas pelo poder executivo. Não. Pelo legislativo e pelo judiciário também, quando estiverem na sua função atípica de administrar. Muito bem. Quando a gente fala desses poderes, devemos lembrar também de uma coisinha chamada poder e dever de agir. O que é o poder e dever de agir? É um poder que o administrador público possui, que ele deve utilizar no caso concreto. Então, não sempre, mas em muitos casos, quando verificada aquela situação, no caso concreto, o administrador tem que agir. Vou te dar um exemplo. Poder de fiscalização. Imagina que eu sou um fiscal da Receita Federal e eu estou ali na aduana e o pessoal passando ali com os carros. Se eu olho e vejo que um carro tem muamba, eu tenho o poder de fiscalizar e apreender aquilo. Mas não é um poder que eu exerço apenas se eu estiver com vontade. Eu tenho que fazer aquilo. Eu sou obrigado a exercer aquele poder. Isso é o que a gente chama de poder, dever de agir. Claro que em alguns casos existe uma certa margem de escolha, conforme nós já vamos ver. Então, para a gente, para a próxima parte, vem comigo. Poderes administrativos. É quando a administração pública desempenha a sua função administrativa, que pode ser feita pelo executivo, legislativo ou judiciário. Muita gente costuma dividir os poderes administrativos em 6. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. Mas eu não gosto. Vai dar ruim. Sabe por quê? Essa divisão ela é equivocada e há questões na qual a pessoa pode se embananar e se for com isso aí em mente. O melhor é você fazer o seguinte. Vamos primeiro ver a distinção de poder vinculado e discricionário e depois os outros 4 poderes. Então não são 6 poderes. Na verdade, são 4. Hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. São 4. Poder vinculado e discricionário é uma classificação. Então, por exemplo, o poder de polícia. Tem hora que ele é vinculado, tem hora que ele é discricionário. Por isso que não dá para trabalhar os 6 juntos. Então vem comigo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos dar uma olhada. O que é poder vinculado e discricionário? Essa é a primeira classificação, porque ou ele é vinculado ou ele é discricionário. E depois nós iremos analisar os poderes em espécie. Qual que é a diferença de poder vinculado e poder discricionário? É uma diferença bem simples. Essa diferença reside no fato de o administrador público possuir ou não margem de escolha ao atuar. Quando estivermos diante do poder vinculado, é um poder que o administrador público possui, ele vai agir, contudo ele age sem qualquer margem de escolha, sem qualquer liberdade. Uma vez que estiverem preenchidos os requisitos previstos em lei, ele é obrigado a agir nos exatos termos da lei. Eu vou te dar um exemplo. Imagina aí o fiscal, igual eu falei antes, que está ali na aduana
e está passando a pessoa com contrabando. Ele tem esse poder de fiscalização, mas quando ele olhar e ver que a pessoa está com um produto ilegal, ele escolhe se ele vai apreender aquilo ou não? Ele não escolhe. Ele é obrigado a agir, ele é obrigado a atuar, ele tem que fazer aquela apreensão. E não tem como ele apreender um pouco mais ou um pouco menos, ele vai fazer igualzinho, está na lei. Um outro exemplo, a CNH. Você vai lá no Detran, preenche todos os requisitos, paga as taxas, faz os cursos, todos os requisitos estão preenchidos. A administração pública pode olhar para a tua cara e falar, não vou te dar CNH? Não pode. Ela não é obrigada a agir, praticar o ato, te dar a licença para dirigir? É. Estamos diante de uma atuação vinculada, poder vinculado. Já o poder discricionário é uma atuação do administrador público no qual ele tem uma certa margem de escolha, ele tem uma certa liberdade, ele tem uma certa discricionariedade. Aqui, a lei permite a ele condutas alternadas. Ele pode, por exemplo, escolher fazer ou não fazer o ato, fazer um pouco mais, fazer um pouco menos. Eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro, o Estatuto Federal, Lei 8.112. Ela determina que a suspensão é de até 90 dias. Então, o administrador público, quando vai aplicar a penalidade de suspensão, ele escolhe se é de 1, 2, 3, 4, 5 até 90. Vigilância sanitária. Beleza? E eu fiscalizo estabelecimentos comerciais, restaurantes, supermercados e tal. E lá na lei fala o seguinte, se eu encontrar medicamentos ou mesmo alimentos com prazo de validade expirado, eu posso aplicar uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Não sou eu que escolho, no caso concreto, o valor da multa? Sim, discricionário. Um pouco mais, um pouco menos. Essa que é a diferença básica, se há ou não margem de liberdade. Quando ele vai fazer essa margem de escolha, nós temos uma coisinha chamada análise do mérito administrativo. O que é, então, o mérito administrativo? Olha só, quando o administrador vai exercer essa margem de escolha, ele não faz aquilo, tipo, do nada. Ele vai parar e vai pensar. Ele vai fazer uma coisinha chamada juízo de conveniência e oportunidade. Então ele vai parar e fazer assim, ó, de que jeito eu escolho para melhor atender ao interesse público? Ele raciocina. Por exemplo, se for uma infração leve, ele aplica uma multa menor. Se for uma infração grave, ele aplica uma multa maior. Então essa parada de mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade só existe aqui, ó, em ato discricionário, em poder discricionário. Porque o vinculado, adianta ele parar e ficar pensando? Não adianta nada, ele vai ter que fazer o ato do jeito que está na lei. Então o mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, somente na atuação discricionária. Só que essa atuação discricionária ela não é presumida, ela está prevista em lei e a lei também já serve de limite. A gente não viu ali a suspensão, que é de até 90 dias? Então ele pode aplicar no máximo 90 dias. Para resumir aqui nessa parte, não precisa aprofundar muito não, é bem simples mesmo. Vinculado, não tem margem de liberdade, ele é obrigado a fazer igualzinho está na lei, discricionário, tem uma certa margem de escolha. Agora sim, nós vamos falar dos poderes administrativos em espécie, são 4. Vamos começar pelo poder hierárquico. Olha o nome já ajuda bastante, poder hierárquico. Poder hierárquico é aquele poder que tem a ver com hierarquia. É um poder exercido no âmbito interno da administração pública. É aquela relação de hierarquia e subordinação que existe entre órgãos e agentes. Por exemplo, chefe subordinado. Um órgão independente, um órgão autônomo. É aquela regra máxima. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Tem o chefe, tem o servidor. Tem o chefe, chefinho, chefão. É aquela hierarquia. Então, quando a gente fala do poder hierárquico, o que é importante você ligar? É um poder interno que é exercido entre agentes e órgãos públicos. Só que tem um detalhe importante, tá? Não há hierarquia em determinadas situações. Por exemplo, pessoas jurídicas distintas. Tipo, União e Estado, não há hierarquia. União e uma autarquia, não há hierarquia. A hierarquia é dentro da mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Também não há que se falar em hierarquia entre os poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário. Um não manda no outro. Eles são independentes e harmônicos entre si. Tem um sistema de freios e contrapesos, mas isso é uma exceção. Agora, a hierarquia que é mandar e dar ordens, isso não existe. E por último, e super importante, não há que se falar também em hierarquia entre administração pública e administrado. Então você está andando com seu carro na BR. Vem um policial rodoviário federal, entra na pista, levanta a mão e manda você parar o carro. Ele está exercendo a hierarquia sobre você, o poder hierárquico? Não.
Ah, então eu vou passar em cima dele. Não, peraí, é um outro poder que ele tem, mas não é o hierárquico. Então, cuidado também que não há que se falar em hierarquia entre a administração e administrado. Tá, professor, mas o que ele faz então com o poder hierárquico? Opa, ele faz o seguinte, vem cá. O poder hierárquico tem as seguintes decorrências. Primeiro, é o poder para dar ordens. Mas dar ordens a quem? Aos seus subordinados. É o chefe dando ordem. Uma remoção de ofício. Fala para o cara, olha, você não trabalha nesse setor, você trabalha nesse. Faz isso que eu estou mandando, dentro da lei, obviamente. Também é o poder de fiscalizar a atuação, mas não é de qualquer um. É fiscalizar a atuação dos seus subordinados. Se ele está fiscalizando particulares, é uma outra coisa, não é poder hierárquico. Ele também tem aqui, com base no poder hierárquico, o poder para rever a atuação, rever os atos, seus próprios atos e os atos dos seus subordinados. Aqui, se a banca falar para você, então, anulação e revogação, poder hierárquico é tipo assim, estou lá na repartição e vejo que o meu subordinado praticou um ato ilegal. Eu falo, ô bicho burro, tá errado isso aqui, eu vou lá e anulo aquele ato. É poder hierárquico. Então esse poder para rever os atos dos subordinados e também os próprios atos é derivado do poder hierárquico. Também deriva do poder hierárquico a atribuição que tem o administrador público de delegar e de avocar competências. Falou então na sua prova que está delegando ou avocando competências, poder hierárquico. Esse poder, então, que o administrador público tem para se estruturar, se organizar, se disciplinar internamente, de modo a prestar os serviços públicos. Mas lembrem, é interno, é para os subordinados. Só que tem uma coisa que a administração pública faz aqui com seus subordinados, que não é poder hierárquico, que é a aplicação de sanções. Nós temos agora o segundo poder, poder disciplinar. O que é poder disciplinar, Thales? Pensa comigo, quando era criança, a mãe e o pai ia buscar na escola, chegava lá a professora, a diretora, falava assim, essa criança precisa de disciplina, o que ia acontecer? Ia apanhar, na frente dos amigos ainda, porque disciplina é punir, é aplicar sanções. Só que aplicar sanções a quem? Com base no poder disciplinar, a administração pública aplica sanções aos seus servidores, por exemplo, advertência, demissão, suspensão, mas fica ligado que com base no poder disciplinar, ela também aplica punições a particulares que possuam um vínculo jurídico com o Estado. Cuidado que não é um particular qualquer, hein? É um particular que tem um vínculo jurídico específico com o Estado. Por exemplo, um contrato administrativo. Se é uma multa de trânsito, algo assim que é para particulares em geral, não é poder disciplinar, é um outro poder. O poder disciplinar, então, é apenas para os servidores e particulares que estejam sujeitos, olha um termo legal, sujeitos à disciplina interna do Estado. É o cara que tem um contrato administrativo, descumpre esse contrato e toma uma multa, por exemplo. Então não é qualquer particular, é aquele particular que tem uma relação direta com o Estado. Exemplos, Thales, que eles podem jogar em prova aqui. O concessionário e o permissionário de serviços públicos são particulares, mas que se forem punidos com base nesse vínculo direto com o Estado, poder disciplinar. Beleza? Vem comigo. Olha só, um outro ponto super importante aqui, um pouquinho mais aprofundado, mas que é tranquilo, é o seguinte, vem cá. Olha como funciona. O poder hierárquico, ele gera o poder disciplinar e é com base no poder disciplinar que a administração pública aplica uma sanção ao servidor. Se a questão vier dessa forma, está correto. Agora, se a questão fala assim, com base no poder hierárquico, a administração aplica uma sanção ao servidor, negativo, aí está errado. Não é diretamente com base no poder hierárquico, é indiretamente. Então, se vier assim, poder hierárquico gera o poder disciplinar que permite punir o servidor, maravilha, show de bola. Aí está válido. Agora, se fala que é o poder hierárquico que pune o servidor, aí a questão está errada. Pode colocar errado sem medo de ser feliz. Então, o que a gente nota? Que as sanções aos servidores, elas derivam diretamente do poder disciplinar e indiretamente do poder hierárquico. Isso aí a gente admite também. Quando a gente fala aí da punição ao particular com vínculo, aí não tem poder hierárquico envolvido, tá? É diretamente do poder disciplinar. Bem tranquilo, né? Bora falar um pouquinho agora do poder regulamentar. Poder regulamentar, algumas vezes, acaba sendo chamado de poder normativo. Não é o melhor. O correto mesmo é poder regulamentar. Mas se você vê poder normativo na questão e vê que ela está falando disso aqui, releva, responde e vai embora. Porque às vezes é meio equivocadamente utilizado o termo. Vamos lá.
Para que serve o poder regulamentar? É aquele poder que a administração pública possui para editar atos gerais de maneira a complementar, a regulamentar a lei, de modo que ela possa ser fielmente executada. Primeira coisa, esse editar aqui não é tipo editar de alterar não, tá? É editar de praticar, de criar um ato, de fazer o ato. Então ele faz um ato geral que serve para quê, Thales? Esse ato, ele complementa, ele regulamenta a lei de modo que ela possa ser fielmente executada. Já vou dar um exemplo, mas o primeiro ponto é ficar ligado que esse poder aqui, ele não pode inovar no ordenamento jurídico, ele não faz coisas novas. Olha só verbinhos que estão proibidos, ó. Falou para você criar, alterar, extinguir, modificar? Tá errado, porque isso aqui não pode veículos na cidade. Tá ligado aquele rodízio de veículos que fala que o veículo terminado com placa tal não pode andar tal dia na semana? Beleza. Só que a lei apenas de transitar carros com placas terminadas em 1 ou 2. Na terça, em placas terminadas 3 ou 4. Na quarta, 5 ou 6. Na quinta, 7 ou 8. E na sexta, 9 ou 0. Só estou dando um exemplo. Estou exemplificando. Ele não poderia vir e criar uma penalidade nova, falar que também se aplica para a moto. Não, ele apenas vem e complementa e regulamenta a lei para que ela possa ser fielmente executada. Por isso ele tem essa natureza instrumental, ele tem essa natureza derivada. Como assim, professor? Natureza derivada? Vem cá que eu vou te mostrar. Mas o primeiro ponto, lembre-se que ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Viu aí falando poder regulamentar e esses verbos? Provavelmente a questão estará errada. Claro que a gente tem que analisar e sempre enunciado, analisar, né, a vibe da questão. Mas provavelmente vai estar errado, fica de olho. Mas por que a gente fala que esse poder aqui, ele tem essa natureza secundária, essa natureza derivada? Simples. Vamos dar uma olhadinha aqui na pirâmide Kelsen bem simplificada para entender o que a gente está falando. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei máxima do país e que traz normas gerais que devem ser observadas. Beleza. Aí nós temos as leis. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, tem as leis que está aqui, ó. A lei, que eu estou falando aqui em sentido amplo, ela pode inovar no ordenamento jurídico. Ela pode criar coisas novas, situações novas, desde que ela respeite as premissas básicas que a CF trata. Então a lei, como ela pode criar coisas novas, ela tem natureza originária. Agora, o poder regulamentar, quando for editado esse ato normativo, ele tem uma natureza secundária. Por quê? Porque ele não inventa coisas novas. Ele apenas regulamenta o que está na lei. Ele deriva da lei. A lei levanta a bola, o poder regulamentar só vem e corta. Mas ele não faz nada sozinho. Ele não começa nada novo. Ele apenas regulamenta o que está na lei. Por isso que a gente tem essa natureza secundária. Aqui está a lei que cria a situação nova. Aí vem esse ato normativo e regulamenta. Complemento que está na lei. Por isso que a gente fala então que poder regulamentar tem essa natureza derivada ou secundária, beleza? Cuidado, se falar para você que é um ato de caráter primário, originário, a princípio está errado. Já vamos complementar, mas fica de olho então. Por isso que a gente fala natureza derivada ou secundária, ele deriva da lei. Muito bem, quem pode praticar aqui um ato embasado no poder regulamentar? Aí vai dar discussão, hein? É discutido na doutrina. E a gente encontra questões aí nos dois sentidos, mas vamos por partes, ó. Primeiro, nós temos aqui esses atos normativos praticados pelos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Nesse caso, eles vão editar os chamados decretos. É o decreto executivo, o decreto de execução, que é realmente quem vai aí complementar, regulamentar a lei. Contudo, é admissível que em alguns casos, é uma outra parte da doutrina, determina que em alguns casos, outras autoridades administrativas também exerçam o poder regulamentar, editando uma portaria, uma resolução. E aí, Thales, o que prevalece em prova? Complicado, mas vem cá que eu vou te falar o seguinte. Pode adotar essa posição aqui, ó, que ela é a mais segura. Se a banca falar para você que o poder regulamentar é praticado só por chefe do executivo e ponto final, pode falar que está errado, porque nós temos questões em outro sentido e a gente consegue anular essa afirmativa. Aí, se ela fala para você que outras autoridades praticaram, por exemplo, uma resolução, uma portaria, pode interpretar como correto. Não é que chefe do executivo não pratica, ele pratica, a maioria é ele, mas há situações em que outras autoridades administrativas também iriam exercer esse poder. Então, se tiver a questão falando isso, pode adotar como correto.
Falar que é só chefe do executivo, tem que analisar tudo, lógico. Mas a princípio a questão estaria errada, porque outras autoridades também o fazem. Muito bem. Quando a gente fala de poder regulamentar, olha como que eu quero que você memorize. Falou de poder regulamentar, você vai lembrar disso aqui que a gente falou, beleza? Jogou na prova. Poder regulamentar, você lembra disso. Esse é o teu primeiro reflexo. E provavelmente é como vai vir a questão. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Então eu preciso que você raciocine dessa maneira, mas vamos aprofundar um pouquinho. Vem cá. Tem uma outra coisinha chamada decreto autônomo, que tem a ver aqui também com esse poder normativo regulamentar. O que é o decreto autônomo? Vamos primeiro relembrar. O decreto autônomo está previsto lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, e é uma competência do presidente da República. É uma competência que ele pode delegar para ministro do Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. MEPGRAGU. O que ele faz, Thales, com esse tal desse decreto autônomo? Ele vai dispor a respeito da organização e funcionamento da administração pública federal, que é a casa dele. Contudo, quando ele vai fazer isso, ele não pode criar gastos novos, ele não pode, então, aumentar despesas, não pode ter aumento de despesas, claro, porque aumentar despesas tem que ter lei orçamentária, tem que ter aquela parada lá de PPO, PPQ, PQP, tem um monte de coisa, não é verdade, então? Para ele poder aumentar despesas não é assim. Ele não pode com um simples decreto. E ele não pode também criar ou extinguir órgãos públicos com base nesse decreto. Ele não pode fazer isso. Mas dispor sobre a organização e funcionamento da casa dele, que é a administração federal, ele pode. E também com base nesse decreto aqui, ele vai poder aí extinguir cargos e funções públicas quando estiverem vagos. Cuidado, hein? É só se estiver vago. Se estiver ocupado, é apenas por lei. Cuidado com a pegadinha também, falando que vai extinguir órgão público vago. Negativo, o órgão público não pode. Ele pode extinguir o cargo que está vago. Bacana, a gente só relembrou o que diz o decreto. Mas sabe um ponto importante? Esse decreto aqui, olha só, ele tem natureza originária. Ele tem natureza realmente aí de inovar no ordenamento jurídico. Ele pode. Por quê? Porque a Constituição permitiu. Então esse decreto autônomo que nós estamos analisando, volta aqui comigo agora. Esse decreto autônomo que nós estamos analisando, ele não está aqui embaixo. Ele está aqui, ó, junto com a lei, aqui em cima. Ele tem meio essa cara de lei. Ele pode inovar no ordenamento jurídico. Ah, então, professor, é o poder regulamentar inova? Não, o poder regulamentar não inova no ordenamento jurídico. Ele não pode inovar, a não ser que a banca expressamente fale para você que é o decreto autônomo. Falou poder regulamentar regra geral, natureza secundária, não inova, não traz situações novas, é derivada. Aí, se for o decreto autônomo, beleza. Não é algo que chove de cair em prova, mas é importante ficar atento. Isso é uma questãozinha mais pesada um pouco, não tem como errar. Vamos treinar? Vamos dar uma olhada como isso aqui cai em prova? Faz o seguinte, acompanha comigo na tela e vamos desenrolar. Vamos lá, para a primeira questão. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz é marcar o nome do poder, né, para não dar mole. E o poder regulamentar é dotado de originariedade? Negativo. Ele é secundário. Ele é um poder que tem essa natureza de ser um ato derivado e não originário. Questão errada. Aqui já está errado. Olha um outro erro, ó. Cria situações jurídicas novas. Negativo, ele não cria. Aí depois fala que não se restringe apenas a explicitar ou complementar. Não, ele está restrito a isso sim, tá? Dessa forma ficou bem fácil de identificarmos que a questão está errada. Vou fazer mais uma? Me acompanha. O fato de a administração pública internamente aplicar uma sanção ao servidor público que tenha praticado uma infração funcional caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo. Olha, a gente nem analisou o poder de polícia ainda, vamos ver depois. Mas a gente sabe que quando a administração pública aplica uma sanção ao servidor, não é o poder de polícia. Aqui, nesse caso, ela está utilizando o poder disciplinar. Dessa forma, questão também errada. Próxima. Por meio do poder regulamentar, a administração pública poderá complementar e alterar a lei, a fim de permitir a sua efetiva aplicação. Opa, está falando do poder regulamentar. Muito bem. Ele pode alterar a lei? Fácil, né? Lógico que não pode alterar a lei.
Complementar realmente ele poderia. Agora, alterar, não. Ele não cria situações novas, não altera, não extingue, não modifica. Questão errada. O âmbito de incidência do poder disciplinar da administração pública está restrito aos servidores públicos. Olha, ele está falando aí do poder disciplinar e falou que isso aqui está restrito aos servidores públicos. É verdade? Ele é aplicado apenas aos servidores? Não, porque o poder disciplinar também pode ser aplicado a determinados particulares. Lembra que ele pode ser aplicado àquele particular que possua um vínculo jurídico com o Estado. Por exemplo, um contrato administrativo. Então, ele não está restrito aos servidores, podendo eventualmente também ser praticado aí para particulares. Questão errada. Pelo poder hierárquico, são possíveis a apuração de faltas funcionais e a aplicação de punições ao agente infrator. Pô, falou de punições aí, ficou dado, não é poder hierárquico. Nesse caso, estamos falando do poder disciplinar da administração pública. Questão errada. O poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as funções, ordenar e rever as atuações e estabelecer as relações de subordinação entre os órgãos públicos, inclusive seus agentes. Olha, essa questão aqui às vezes a galera erra por falta de atenção mesmo, tá? Porque faltou grifar aqui o poder. Não é o poder disciplinar que fala isso, não. Quem fala isso é o poder hierárquico. É o poder hierárquico que traz essa relação que a questão narrou aqui. Olha só, distribuir e escalonar funções, ordenar e rever atuações, relações de subordinação, negativo. Poder disciplinar é aplicar punições. Aqui a banca narrou meramente o poder hierárquico. O poder hierárquico confere aos agentes superiores o poder para avocar e delegar competências. Agora ficou top, hein? Essa aqui realmente é uma das atribuições do poder hierárquico. Agora ficou tranquilo, né? Vamos combinar que isso também foi bem fácil. A aplicação de sanção administrativa contra a concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Quando a gente fala aqui de sanção administrativa à concessionária de serviço público, nós temos que lembrar que essa concessionária é, na verdade, um particular. Contudo, não é um particular qualquer. É um particular que possui um vínculo jurídico com o Estado. É um particular que tem esse contrato administrativo. E quando a gente tem esse particular sendo punido, realmente nós temos aqui uma expressão do poder disciplinar. Questão correta. Constitui manifestação do poder disciplinar, sempre marca o nome do poder, tá? Vamos lá. Constitui manifestação do poder disciplinar da administração pública a aplicação de sanção à sociedade empresarial no âmbito de contrato administrativo. Show de bola! O contrato administrativo é um vínculo específico. Questão correta. Vamos então para a próxima questão. Olha só. A prerrogativa da administração de impor sanções aos seus servidores, independentemente da decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha. Olha só o que a gente analisou. Vem cá, olha como é simples. Ó. Nós temos aqui o poder hierárquico, lembra? O poder hierárquico é quem gera o poder disciplinar e, com base nele, a administração pública aplica uma sanção, aplica uma penalidade ao servidor. Até aqui nada novo, né? Isso aqui nós havíamos visto. Beleza. Agora concorda comigo a seguinte situação? Veja bem. Essa punição aqui ao servidor, ela não decorre de forma direta, de forma imediata do poder disciplinar e de forma indireta, que também podemos chamar de forma mediata, do poder hierárquico. Então, dessa forma, aplicar sanções aos servidores decorre de forma imediata do poder disciplinar e de forma mediata do poder hierárquico. Dessa maneira, questão correta. Pode voltar para a tela. Foi exatamente isso que ele disse, ó. Imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Pode marcar como correta? Vem aqui comigo. Viu que não tem segredo? Viu como é de boa? Mas acabou não. Temos que analisar ainda o poder da polícia. Mas fica ligado que essa matéria é super importante. Tenho certeza que vai arrebentar em prova. Valeu? Grande abraço. Até a próxima aula.